Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui os surdos podem acompanhar as notícias em Libras. Quer participar do nosso programa? Acesse facebook.com/visual TV Brasil. Com apoio de emissoras públicas de todo o país, o Visual começa agora. Travestis e transexuais vão poder usar o nome social no Serviço Público Federal. A medida vale para ministérios, autarquias, empresas estatais, instituições de ensino e Sistema Único de Saúde. A transexual Luana tem a carteira de nome social, que permite que seja identificada com o nome que escolheu. Mas antes de fazer o documento, que não tem o mesmo peso do registro civil, ela foi vítima de preconceito. Uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul queria que Luana usasse o nome de batismo, masculino, para apresentar um trabalho científico. Ela foi extremamente preconceituosa e estúpida comigo, porque ela achou que chamarem meu nome de registro e levantar a Luana ia constranger as outras pessoas. E o que isso significaria para ti naquele momento, ter que se apresentar com um nome masculino? É um fim do mundo, assim, tu perde a tua própria identidade. Agora não só a URGS, mas todos os órgãos do Serviço Público Federal terão que aceitar o nome social usado por travestis e transexuais em crachás e formulários de identificação. O decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff vale não apenas para servidores, mas também para usuários do Serviço Público Federal. Instituições de ensino, ministérios, autarquias e órgãos de saúde ligados ao SUS terão 1 ano para se adequar à nova regra. Transsexuais são pessoas que têm a identidade de gênero diferente da que indicam os genitais. Marcele já usa o nome social na URGS e sabe que esse reconhecimento faz a diferença. Me dá a segurança de poder ser eu mesma no ambiente de trabalho, que me dá uma tranquilidade, até uma satisfação e um orgulho de trabalhar numa instituição que valoriza tanto funcionário como aluno, o seu gênero, no caso. Olha, cumprir uma agenda de hábitos sustentáveis que não afetem o meio ambiente é uma das maiores preocupações da atualidade em todo o planeta. Mas, no Brasil, mesmo já com a existência de lei que deveria acabar com os lixões e oferecer uma melhor destinação aos resíduos, na prática, ainda existem muitos desafios a serem superados. Em São Luís, por exemplo, é grande o número de descartes feitos nas vias públicas. O Ministério do Meio Ambiente determinou, por meio da Lei 12.305/2010, o fechamento dos lixões em todos os municípios brasileiros. O prazo venceu em 2014. Em São Luís, está em andamento um plano de gestão integrada em resíduos sólidos, que já transferiu no ano passado o lixão da Ribeira, na capital, para o aterro Titara, no município de Rosário. Mas em vários pontos da cidade, a exemplo do bairro da Ilhinha, nota-se que a população ainda está longe de um grau satisfatório de conscientização. O nosso objetivo principal é mobilizar a população através da divulgação, indo aos bairros. Nós fizemos várias audiências, praticamente todos os principais centros de bairros, e os líderes comunitários e a população de modo geral tem conhecimento que está se realizando um plano. Segundo a coordenação do plano, são mais de 490 lixões espalhados pelos bairros da cidade. Além disso, 1.800 lixinhos como este aqui acabam se tornando criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Resíduos comerciais, resíduos da construção civil, resíduos às vezes até de estabelecimentos de saúde. Enfim, nós temos eletroeletrônicos que o pessoal joga até lá. E isso gera um risco, porque alguns desses materiais têm poder tóxico. E o chorume, que é o líquido proveniente da degradação desses resíduos, ele contamina o solo. E com isso contaminamos os poços que são muitas vezes utilizados pela própria população.
Olá, eu sou Adelino Osores e sou tetraplégico. Ao meu lado está uma intérprete de Libras, que é a língua dos surdos. Nós estamos aqui para dar dicas muito importantes. Quando você encontrar uma pessoa cadeirante, pergunte se a pessoa precisa de ajuda e o que ela quer que você faça. Se a conversa for muito longa, procure se sentar na altura da pessoa cadeirante e não apoie na cadeira, que é uma extensão do seu corpo. Se a pessoa usar muletas, acompanhe-a no ritmo dela. Respeite as diferenças, aproveite para aprender com elas. Ajude também a construir um Brasil mais humano. Olá, bom dia! Vamos falar de esporte? Hoje o assunto é tocha olímpica. O maior símbolo dos Jogos Olímpicos de 2016 chegou ao Brasil e começou o revezamento na última terça-feira em Brasília. Ela vai percorrer 105 quilômetros, incluindo 5 regiões administrativas. E neste primeiro momento, o evento já contou com atletas do movimento paralímpico que também puderam sentir a emoção de carregar a chama olímpica. Alan Fonteles, do atletismo, e Natália Maiara, do tênis em cadeira de rodas, foram os primeiros. Shirlene Coelho e Ariosvaldo Fernandes, o Parré, também do atletismo, e o presidente do CPB, Andrew Parsons, também participaram do revezamento. Só um aquecimento, pois em setembro começa o revezamento da tocha paralímpica, envolvendo cerca de 500 carregadores em 5 cidades brasileiras, incluindo o Rio de Janeiro. Apostando na tecnologia para aproximar as pessoas, parte do revezamento será realizada de maneira interativa com fãs do Brasil e dos demais países. Todos serão convidados a enviar suas chamas pessoais para 5 cidades brasileiras. O processo será feito virtualmente por meio de mídias digitais. Assim, as chamas físicas serão acesas em setembro de 2016 nessas 5 cidades. E ainda, uma 6ª chama será acesa na cidade britânica de Stoke-on-Deville, berço do movimento paralímpico. Por fim, as 6 chamas se juntarão no Rio de Janeiro para formar a chama paralímpica, que percorrerá a cidade por 2 dias seguidos até a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, marcada para o dia 7 de setembro de 2016, no estádio do Maracanã. Imperdível, né, esse momento. Por hoje é só e até mais. Formatura. Convidar. Acompanhado. Sozinho. Está na hora de revisar os sinais. Formatura. Convidar. Acompanhado. Sozinho. O basquete foi adaptado para a cadeira de rodas por soldados que voltaram feridos após a Segunda Guerra Mundial. E a modalidade foi o primeiro esporte paralímpico praticado no Brasil. Nossa equipe de reportagem foi acompanhar o treino do único time de basquete em cadeira de rodas do Amazonas, o Tigres do Norte, que se prepara para competições importantes. O treino ainda nem começou, mas eles chegam cedo para praticar os arremessos. O time de basquete em cadeira de rodas Tigres do Norte existe há 6 meses e busca revelar os talentos locais na modalidade. Uma coisa que não tem no estado do Amazonas, basquete sobre roda, e nós estamos com esse objetivo de formar nosso time. Esta é a segunda equipe de basquete em cadeira de rodas a existir no Amazonas. A primeira foi a Gaviões do Norte, que acabou há 2 anos. Após este tempo sem jogar, alguns atletas resolveram começar de novo, convidando novos participantes. São 22 atletas que se reúnem durante a semana para praticar o esporte. O objetivo deles é se profissionalizar para participar de campeonatos regionais e nacionais. O basquete em cadeira de rodas tem fundamentos baseados no basquetebol comum, mas com algumas adaptações. Quanto menor o equilíbrio desse atleta, dessa pessoa na cadeira, mais baixa a cadeira vai ficando. Então você pode perceber ao fundo que existem atletas mais altos e atletas mais baixos. Isso se define pela estrutura da cadeira, dependendo da deficiência, como eu te disse. Então cada um recebe dentro dessa classificação uma pontuação que vai de
1 a 4,5. 1,5, 2,5 até 4,5. Cada deficiência dessa tem um ponto. A soma dos 5 atletas na quadra não pode ultrapassar 14 pontos. Cidirley costumava jogar basquete antes do acidente que o tornou cadeirante. Ele não imaginava que poderia continuar praticando o esporte nesta condição. Eu não me via novamente voltando para o basquete e na cadeira de roda ainda, vamos lá, que a gente fala assim, pior, entendeu? Eu não conseguia me ver voltando para o basquete em cima de uma cadeira de roda. Atualmente, o time treina na quadra do Parque Ponte dos Bilhares, na zona centro-sul de Manaus. O local oferece melhores condições para a equipe, que se supera a cada dia e já é admirada por visitantes. Houveram 3 relatos ali na administração de pessoas que vieram aqui trazer o testemunho delas dizendo que elas pensavam em suicídio depois que elas pararam e viram as pessoas jogando basquete em cadeira de roda, elas perceberam que elas iam fazer uma besteira. Então, muito mais do que um esporte, isso aqui é um exemplo de cidadania que precisa ser mostrado. Com metas bem definidas, o time está determinado a alcançar patamares ainda mais altos. Atletas que eu acredito, pelo tempo que eu tenho no basquete cadeira de roda, que aí já vão 28 anos, eu acredito que no primeiro campeonato oficial que a gente participar, eu tenho certeza que a gente vai mostrar aí pelo menos uns 5 atletas nossos em condições de serem convocados para a seleção brasileira. E o visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote o número aí, 021 974 522 300. Bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.